Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo e complementando o vídeo anterior que eu tinha falado sobre o simbolismo maçônico. Deixa eu até arrumar minha câmera aqui um pouquinho. Melhorou. Eu estava explicando para vocês sobre 10 símbolos maçônicos que são muito importantes de se aprender. E quando eu estava pensando neste tópico deste vídeo em questão, me remeteu também a pensar sobre o conceito do simbolismo em questão, sem remeter nenhuma ordem iniciática ou doutrina em si. Então, mesmo tópico do vídeo anterior sobre maçonaria, eu decidi fazer os 10 símbolos mais importantes ou os primordiais que você deve estudar, tanto sendo paganismo, bruxaria, Wicca, Umbanda e por aí vai. São alguns símbolos que são importantes para você aprender e começar a estudar. Então, como de costume, eu separei 10 símbolos. Primeiro eu vou explicar eles, depois eu vou mostrar porque eu fiz uma breve colinha aqui deles para explicar para vocês. Beleza? E uma coisa importante já explicar para vocês, um símbolo complementa o outro em questão. Então, eu vou falar pela ordem dos símbolos que eu separei e depois eu vou mostrar o progresso de alguns deles que são interligados em si, beleza? Então, o primeiro símbolo muito conhecido pela bruxaria, pela magia em questão, que seria o pentagrama. Então, pentagrama, todo mundo conhece, é um símbolo mundialmente conhecido e até um termo pejorativo para esse símbolo pela Igreja Católica em questão ou até pelo próprio cristianismo em si, onde denegriu a imagem desse símbolo como se fosse algo diabólico, algo satânico que não ocorre em questão. Claro, temos ordens iniciáticas, temos seitas que usam esse símbolo de maneira pejorativa, que denigra a imagem do símbolo, porém o seu conceito simbólico e sua energia sempre será a mesma, de ter consigo os 4 elementos, que é o mais importante deste símbolo, e a essência em si, que é o éten, ou o espírito. Então, até eu fiz uma breve colinha pequena aqui, ó, do pentagrama, onde quando ele tem a ponta para cima, representa o espírito acima da matéria. Se fosse ao contrário e ficasse a ponta para baixo, já o simbolismo se inverte. Então, seria a matéria, ou os 4 elementos, acima do espírito. Então, é um fator muito importante para você que estuda símbolos entender e ter essa visão e interpretação sobre um símbolo que é muito básico e que carrega muitos segredos em si. Então, como eu estava explicando, o pentagrama tem este fundamento em si. Os 4 elementos básicos, que seria água, fogo, terra e ar, até lembrando muito o Avatar, e a energia do espírito e como você quiser chamar, beleza? E junto com esse símbolo, que seria o símbolo 2, que muitas vezes o símbolo do pentagrama está dentro de um círculo. Então, o círculo em si, ele seria um símbolo que representa o infinito também. Então, ele pode ser pensado como infinito, pois não tem começo e nem fim. Tem até uma cantiga pagã que fala isso. Somos um círculo sem um começo e sem um fim. Então, ele, quando se sela, ele serve muito para proteção, para conjurar magias. Então você que já assistiu muito filme sobre bruxaria, você vai perceber que a maioria dos selos que são feitos no chão em questão, símbolos mágicos, são feitos dentro de símbolos para ter uma certa proteção mágica, mística ou cósmica, digamos assim. Então, praticamente é esse o conceito do círculo em si. E, dependendo de qual direção você vai fazer o círculo, também interfere muito no conceito mágico. Por quê? O círculo, se você faz em sentido horário, remete ao simbolismo positivo dele, e se você faz o símbolo em sentido anti-horário, ele tem um simbolismo negativo. Como assim? Não entendi. Como no relógio em questão, que foi até um fator energético que se tornou pelo giro do relógio, quando você faz o simbolismo em sentido horário, que é como o relógio antigo gira, você está fazendo um simbolismo positivo de progressão, como se fosse até um avanço no tempo pelo esse fator do relógio. Quando você faz ao contrário, em sentido anti-horário, é como se fosse uma regressão desses movimentos em si. Tanto que é um simbolismo e um conceito que a gente aprende muito em magia, que quando a gente vai mexer um caldeirão, alguma coisa em específico, é sempre explicado para fazer em sentido horário e não anti-horário. Beleza? Ah, tem gente que vai fazer lá, é anti-horário, mas depende da sua doutrina e ponto de vista. Beleza? Não tem argumentos para falar ou quesitos de críticas nesse vídeo. Estou explicando um pouco sobre os símbolos. Beleza? Meu gatinho aqui, deixa eu pegar ele aqui rapidinho porque ele tá fazendo bagunça. Vem pra cá, ô diabinho. Terceiro símbolo muito importante, você viu que eu estou no terceiro ainda, é muita coisa para se explicar. O terceiro símbolo que é muito conhecido também, que eu vou até mostrar aqui rapidinho, seria a estrela de Davi, selo de Salomão ou hexagrama, digamos assim.
O nome Hexa vocês já entendem que significa 6, então é uma estrela de 6 pontas, e dependendo do local que você estuda e você conhece, da sua doutrina, da sua crença, ela muda o símbolo ou o significado em questão. Então é chamado de estrela de Davi porque na Bíblia ele usava esse símbolo até nos escudos dos seus guerreiros, ele foi um símbolo que Deus ordenou que Davi usasse, por aí vai, e foi passado para seu filho Salomão em si. Porém, eu não mostrei aqui no papel, mas esse símbolo ele tem duas divergências da diferença do selo de Salomão para a estrela de Davi, que muita gente acaba confundindo e não percebendo. Por quê? A estrela de Davi seria dois triângulos, um triângulo para baixo e um triângulo para cima, beleza? Isso até eu vou voltar para o primeiro símbolo depois. Com isso, o selo de Salomão ele está entrelaçado a esses dois triângulos, então ele passa um interligando o outro. Tanto que no vídeo dos meus amuletos eu mostrei e expliquei essa diferença para vocês. Então, a estrela de Davi é dois triângulos e o selo de Salomão é entrelaçado os dois em si. E esses dois simbolismos eles são muito importantes, que na verdade eles são praticamente o mesmo símbolo, onde eles remetem a visão do positivo e do negativo, que é até um conceito cabalístico, e do Kybalion, que eu falo muito para vocês, que seria o corpus hermético. Então ele representa o que para cima, o que está para baixo, seria igual. Positivo e negativo, micro e macrocosmo, que você, se você reparar dentro do hexagrama, você consegue fazer um outro hexagrama infinito dentro dele. Então o micro e o macro seriam iguais nesse conceito do Kybalion ou do hermetismo em questão. E ele é um símbolo muito poderoso por representar todas essas formas em si. Representar o feminino, o masculino e por aí vai. Então, ele é um símbolo muito forte para conjurar muitas magias, para proteção. E antes de você até usar esse símbolo para qualquer coisa, como eu falei, eu estou dando um breve resumo de como seria esse símbolo. Mas você tem que se aprofundar muito mais nele para entender muito mais coisas. Porque tudo que eu estou falando está aqui, ó. Mas, como eu falei, muita coisa a gente acaba esquecendo. O quarto símbolo muito importante, na verdade até na visão e doutrina cristã em si, porém não é um símbolo só cristão, é um símbolo universal, que seria a cruz. Então, a cruz no teor cristão representa o crucifixo de Jesus Cristo, ou a crucificação de Jesus Cristo. Então ele tem esse símbolo remetendo o sacrifício ou o sacrilégio do seu Criador e Redentor em prol da humanidade. Então ele é um símbolo muito usado pelo cristianismo. Uns acreditam que seria uma visão para representar mesmo a imagem de Deus ou de Jesus, e outros seriam ou diziam que seria uma vergonha até usar esse símbolo, pois mostra quando Jesus estava mais frágil, digamos assim, e muitas outras doutrinas. O termo crucifixo ou cruz representa o termo cruz de cruzar, então seria dois riscos cruzados entrelaçando. Tanto que quando a gente fala um termo da Umbanda, a gente fala encruzilhada, é por causa desse significado, porque encruzilhado significa dois caminhos cruzados. Esse gato meu é atentado, eu vou ter que pegar ele depois, ele tá rasgando toda minha cortina. Sai daí, bichano! Vamos pro quinto símbolo, que depois eu vou voltar até um pouco para falar da cruz de novo, porque eu vou falar da cruz de malta, por aí vai, mas é só no final do vídeo. Quinto símbolo, que até vou mostrar para vocês que eu tenho tatuado aqui, seria o Anki, ou a cruz do Egito em questão. Então, muita gente chama ela de cruz do Egito, porque ela é muito famosa pelo conceito simbólico de hieróglifos, só que ela não é uma cruz, ela é uma chave, pois quem estuda mais sobre a mitologia do Egito e todos esses conceitos lá do Egito em questão, sabe que ela é uma chave do deus Anubis. Então ele segurava essa chave para levar as almas até o submundo, digamos assim, e bem resumidamente a visão deste símbolo em questão. O sexto símbolo também eu tenho uma tatuagem, e é um símbolo que para mim marcou muito, que seria este chakra em questão, que é o Om. Om em questão, pois ele é remetido tanto como um mantra e é o sétimo chakra que fica acima da nossa cabeça, que seria como se fosse a nossa parte do espiritual saindo, a nossa parte da nossa essência e por aí vai. Então ele é um símbolo muito forte por conceitos até de meditação, mantras. Você que estuda yoga, você sabe muito bem como funciona esse símbolo. Você se aprofunda muito neles por causa até dos Vedantas, porque quando a gente estuda sobre yoga, a gente estuda muito sobre os Vedantas e por aí vai. Pessoal, eu vou dar uma breve pausa porque meu gato tá muito louco, eu vou ter que pegar ele. Voltei, pessoal, tive que pegar meu gato porque minha mulher vai me esganar porque ele rasgou minha cortina agora, então até vai ficar essa informação no vídeo. O sétimo símbolo, na verdade, o sétimo símbolo, o oitavo, o nono e o décimo símbolo, eles são interligados, porque como eu estava explicando no começo do vídeo,
sobre o pentagrama, sobre o simbolismo dos 4 elementos, esses 4 símbolos em questão, do 7º ao 10º, seriam esses. Então é água, fogo, terra e ar, que eu vou até mostrar para vocês depois. E eles representam também tanto o feminino quanto o masculino, pois o simbolismo, quando a gente representa o triângulo para cima, ele representa o masculino, e o triângulo para baixo representa o feminino. Tanto até um fator muito importante para você que estuda sobre ordens iniciáticas, sobre esses conceitos de teoria de conspiração e por aí vai. Indicação de livro e filme, que seria o Código da Vinci, que ele explica todo esse fator simbólico do ventre feminino e da parte até pélvica do homem em questão. Vem cá, gatinho, para de bagunça. Então, seriam praticamente esses 10 símbolos que eu ia passar para vocês, e teve um símbolo bônus que seria o Yin e Yang, que representa também a dualidade, que seria aquele símbolo do branco e do preto, com uma ponta de cada um dentro deles em si. Então, dentro do Yin tem um Yang, e dentro do Yang teria o Yin, que seria o conceito de dualidade e de nada ser 100% alguma coisa em questão. Então, tudo sempre vai ter seu dual. Vai ter o seu lado oposto, vai ter seu bem, vai ter seu mal, o seu positivo, o seu negativo, a sua alegria e sua tristeza e por aí vai. Então, o Yin Yang é um símbolo muito importante no conceito esotérico, principalmente oriental, porque lá no Oriente eles levam muito em consideração esse símbolo, e até um estudo muito aprofundado nas artes marciais que eu já expliquei, que teria os trigramas em questão, que é usado no Taekwondo, que é usado no Hapkido, que é usado na arte do Wushu em geral. Então no Wing Chun é usado, no Kung Fu, nos estilos gerais dos animais em questão, é muito usado o Yin e o Yang. E só para finalizar esse vídeo, como eu falei, eu deixei anotado aqui para vocês um pouco desse simbolismo que eu ia passar nesse vídeo em questão. Então, o pentagrama que eu expliquei com a ponta para cima, representando a espiritualidade acima, ou a essência em cima da matéria. Se é o contrário, muda. O círculo em volta, que representaria um círculo de proteção para conceitos místicos e mágicos. Então ele é um símbolo separado que pode se unir. Aqui teríamos os 4 elementos, que é o feminino, masculino e por aí vai. E os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, que eles estão ligados no pentagrama, por causa das 4 matérias que eu falei, que é água, fogo, terra e ar, e a essência em si, que seria o espírito. Para baixo também ele se interliga com um hexagrama, por causa do triângulo para cima e para baixo, então seria positivo e negativo, feminino e masculino, e até os elementos em questão, porque o hexagrama ele é um símbolo que interliga os 4 triângulos junto também, porque se você for parar para analisar, todos esses triângulos estão dentro do hexagrama. Então é uma coisa que um símbolo, quando você vai percebendo, um tem correlação com o outro. Tanto que você for parar para ver o exemplo que eu falei do Yin e do Yang, positivo e negativo, cima, baixo, positivo e negativo que está aqui, bem e mal, e luz e trevas e por aí vai. Então, todos esses símbolos antigos, eles têm uma comparação, uma analogia muito próximas, e um se interliga no outro, querendo ou não. É uma coisa até muito legal quando você começa a entender e estudar símbolos, que você percebe isso. Aqui, como eu estava explicando um pouco sobre o conceito da cruz, então aqui é uma cruz num formato como se fosse o símbolo de mais, que teriam as 4 pontas iguais, e aqui uma cruz mais no teor cristão, pois ela tem uma ponta maior, como se fosse representando até um corpo em si crucificado, que é o conceito de crucificação na visão cristã. E esse símbolo ele é muito importante, que ele até remete muito à cruz de Malta, ou à cruz dos Cavaleiros Templários, cruz de Vasco da Gama e por aí vai, que é um símbolo mundialmente conhecido, que teve até nas cruzadas, nos Templários, como eu estava explicando, até pelos portugueses quando vieram com suas caravelas para o Brasil e por aí vai. Então, um símbolo de uma simples cruz carrega muita história consigo e muito peso, assim como um pentagrama, assim como um hexagrama dos exércitos do rei Davi e também de Salomão, do homem mais sábio de todos os tempos, os 4 elementos que são muito usados na magia e por aí vai. E, como eu expliquei no fim, temos a cruz egípcia, ou mais comumente conhecida como Ankh, a chave do deus Anubis, e o On, que seria o símbolo do 7º chakra, que até, como eu vou falar agora no final desse vídeo, muitos desses símbolos vão se interligando em outros. Então, tanto os 4 elementos, as estrelas, até se você for parar para ver no meu braço aqui, ó, num dos chakras tem o próprio hexagrama dentro de um chakra em questão, só que é todo o simbolismo que vai se complementando e se estendendo. Então, quando eu falo de chakra, eu poderia explicar os 7 mais importantes, que são os principais, pois a gente tem mais de 7 chakras, já foi até comprovado e estudado isso, e quem estuda mais a fundo sabe que tem mais de 7 chakras.
sobre a Kundalini, sobre os Vedantas, sobre todo o conceito esotérico oriental de simbolismo, os trigramas mostrando os 8 elementos, que daí em vez de ser 4 seriam 8 elementos, que até teria a força da montanha, que seria até comumente uma evolução da Terra, o trovão em questão e por aí vai. Então são simbolismos muito importantes que eram usados na visão oriental. E se você, um bandista, for perceber, tem muita correlação uma coisa com a outra. Pelos trigramas, como eu falei, o trovão, a montanha, quem entende um pouco já percebe. Xangô, por aí vai, entendeu? Então, é todo um conceito místico antigo, quando você para estudar e para entender. Um símbolo, além de um conceito muito simples que ele tem, quando você vai se aprofundando, estudando cada vez mais ele, você vê que ele se expande para visões, doutrinas, religiões, em tempos diferentes e formas diferentes de explicar esse símbolo, ou essa visão do todo que a gente vive. Então, praticamente é isso. Um pouco sobre 10 símbolos. Na verdade, eu passei mais um que foi de bônus, o Yin Yang, 11 símbolos para vocês, que eu acho que é muito importante para toda pessoa que estuda um pouco magia, simbolismo, ocultismo, deve saber, deve entender sua importância e respeitar esses símbolos e saber quando usar, pois todos esses símbolos têm energia por milênios, muitos anos, muitas conjurações, muitas magias, muitas egrégoras em volta desses símbolos. Então, antes de você pensar em fazer uma tatuagem com esse símbolo, de você brincar, como tem aquelas brincadeiras de mau gosto, de tabuleiro Ouija, de fazer um pentagrama, essas coisas, sabe? Porque você às vezes está fazendo na inocência, mas você não sabe o que tem do outro lado. É até uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, pois quem me conhece no meu particular há anos sabe que eu sempre estudei essas coisas e quem me perguntava eu respondia, tanto que eu já conjurei selo de Salomão para aluno meu, eu tenho meu próprio selo de Salomão, eu já fiz muitas coisas envolvendo esse teor de consagrar objetos, de abençoar eles e por aí vai. E eu sempre falava, gente, eu sei a importância de você saber o significado de algum símbolo, a força que ele tem, o porquê você está usando e o para que você está usando, porque na verdade tudo que se for parar para ver tem simbolismo e tem uma energia. Espada tem simbolismo, estatueta tem simbolismo, armas em si carregam um certo simbolismo e por aí vai. Então tudo que você tem um símbolo e tem uma certa egrégora em si. Então é muito importante você saber, estudar e se aprofundar antes de ficar usando qualquer coisa e fazendo qualquer coisa, tá bom, pessoal? Então, parte primeira desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem uma parte 2 onde eu fique num cenário melhor e explique um pouco mais aprofundado os símbolos, deixe no comentário aí, curte esse vídeo, se inscreva no meu canal, dê sua sugestão sempre, que é muito importante para mim. Eu tô começando agora no YouTube, mas eu tenho uma bagagem muito grande de conhecimento nessas áreas em específico, e o que eu puder passar para vocês e agregar, independente da área que seja, seja artes marciais, seja magia, seja umbanda, seja ordens iniciáticas, por aí que vai, até a segurança privada, porque quem não sabe, eu sou segurança, então o que vocês acharem importante para ser passado aqui no canal, eu vou estar gravando o vídeo e passando para vocês na melhor maneira possível, beleza? Agradeço todo mundo por ter me acompanhado, por estar me acompanhando e até o próximo vídeo.